Olá, bem-vindo de volta ao nosso curso da área administrativa, curso de auxiliar administrativo básico. Vamos ao módulo 2. Agora que você já conhece um pouco mais sobre a empresa, como é o funcionamento da empresa, algumas análises necessárias, vamos conhecer o perfil do profissional administrativo, suas áreas possíveis de trabalho e as diferentes nomenclaturas que ele pode ter nesta área. Aqui o perfil do profissional administrativo, um perfil genérico, em que falamos um pouco sobre o que é observado, em geral, no processo seletivo para profissionais dessa área. Quando você participa de uma seleção e que estão buscando profissionais administrativos, seja para o cargo mais básico, seja para o cargo mais alto, normalmente busca-se dinamismo nesse profissional, capacidade de raciocínio lógico, de trabalho em equipe. Trabalho em equipe, em geral, é buscado em todas as áreas, mesmo porque, por mais que o profissional queira demonstrar o seu trabalho, é importante que ele consiga ter a flexibilidade de, quando necessário, compartilhar conhecimento, dividir atividades com o colega e ver que não necessariamente ele vai fazer tudo sozinho. Na verdade, quase nunca ele vai fazer as coisas sozinho. Em geral, uma equipe precisa da outra, um setor precisa do outro. Além disso, a capacidade de solucionar problemas com criatividade. Solucionar problemas, muitos solucionam. De maneira criativa, de maneira diferente, poucos conseguem. Uma boa postura. Postura ética, um profissional comprometido. Visão sistêmica, aquela pessoa que reconheça o todo, como eu falei anteriormente, que entenda que o setor administrativo depende do setor operacional e vice-versa. Comprometimento e outros, é claro. Algumas habilidades básicas são muito importantes para esse profissional. Aqui nós vamos citar algumas delas, começando pela comunicação. O processo de comunicação dentro de uma empresa deve ser claro. É preciso que a gente evite os chamados ruídos. Em algumas empresas a gente chama de rádio corredor, rádio tamanco, aquela coisa que um passa para o outro que não necessariamente é verdade. É preciso ter cuidado com esse tipo de coisa e ter uma boa postura profissional. Se você ouviu algo que não está bem claro, procure saber a verdade dos fatos. Evite se envolver em situações das chamadas fofocas, os grupinhos. Você está ali para realizar um trabalho. Claro que relacionando-se com outras pessoas, tendo um bom relacionamento com outras pessoas. Porém, o principal é realizar um trabalho. E para realizar um trabalho é necessário comunicar-se bem, saber falar e saber ouvir. Pensando nisso, algumas habilidades de interação. Saber ouvir, estar disponível, empatia, ter respeito ao próximo. Saber ouvir é diferente de escutar. Muitas vezes a gente conversa com alguém, não ouve nada do que a pessoa diz. E quando ela pergunta, entendeu? Concorda? Aham, sim. Você não ouviu. Você estava ali apenas viajando e a pessoa falando com você e você no final concorda e pode estar concordando com algo que implique numa atividade futura, que você não sabe qual é, porque você não ouviu o que foi dito, não prestou atenção. Isso em casa, com os colegas, pode até funcionar, mas no trabalho não. No trabalho é necessário que você ouça o que está sendo falado, internalize e não tenha dúvidas para executar uma tarefa. Disponibilidade para essa tarefa, disponibilidade para ajudar, para fazer quando necessário, se colocar no lugar do outro. Nem sempre a nossa tarefa é a mais difícil, mas se o colega está tendo uma tarefa difícil e que nós possamos ajudar, vamos nos colocar no lugar dele, vamos tentar ajudar, cooperar. Isso sempre é visto pelos gerentes, pelos responsáveis pela empresa. A postura profissional é muito importante, a forma como a pessoa interage no trabalho é muito importante, respeitando sempre a tudo e a todos. Não é para se fazer de bonzinho, de legal, não é isso. É para agir com verdade e com respeito realmente.
Ainda falando sobre interação, relacionamento, tenha muita atenção à comunicação não verbal. Comunicação não verbal é tudo aquilo que o seu corpo expressa, que o seu rosto expressa, e pode ser diferente do que a sua voz e as suas palavras dizem. Observe bem um ator, por exemplo. Quando você vê que a pessoa não é um bom ator, uma boa atriz, você percebe que ela não passou verdade naquilo que ela disse. Sua expressão facial, corporal, seus gestos não quiseram dizer a verdade do que ela passava. A mesma coisa com a gente que não é ator, na nossa vida cotidiana, na nossa vida de trabalho. Quando a gente fala alguma coisa para alguém e gesticula muito, você pode estar passando uma ansiedade e querendo demonstrar serenidade, mas o seu corpo não demonstra essa serenidade. E assim é a verdade do que você diz. Tenha muita atenção para o que o seu corpo fala quando as suas palavras são expressadas. Isso é uma questão muito importante nas reuniões de equipe, nos almoços. As pessoas tímidas, em geral, têm uma comunicação não verbal fácil de ler, porque a gente percebe a timidez nelas. Mas esteja sempre atento a isso, não só com os seus colegas, mas até no seu relacionamento pessoal mesmo, em casa. Às vezes você diz sim e o seu rosto está dizendo que você, na verdade, diz não. Trabalhe um pouco mais isso, observe como você fala e como você se expressa para evitar esse tipo de distorção na comunicação. O tom de voz também. Às vezes você diz uma coisa importante, aquela coisa precisa ser dita, aquela palavra precisa ser falada, mas o tom com que ela foi dito pode ser um tom áspero quando precisava ser suave. Pode ser um tom forte, ríspido, quando deveria ser um tom mais respeitoso. Atente para isso. Você pode dizer um não? Não. Não. Depende de como você fala. Falar é necessário. Saber falar também. E além disso, as possíveis dificuldades do seu interlocutor. Isso é muito comum nas empresas multinacionais e até mesmo nas empresas regionais. As empresas onde as pessoas têm uma forma de falar diferenciada, tem palavras que só são ditas naquela região. Conheci uma empresa que todas as pessoas sempre diziam agradecido. Nunca diziam muito obrigado, obrigado, só diziam agradecido. Quem chegava de fora, chegava falando obrigado. Depois de um certo tempo, a pessoa já passava a falar agradecido. Mas é claro que isso é fácil de identificar. Agradecido todo mundo conhece. Mas aí faz parte da cultura da empresa que acaba sendo internalizada no profissional que chega depois. Agora, aquelas palavras que só são comuns ali, gírias que só são comuns naquela região, ou alguma palavra que não foi traduzida, mas por ser uma empresa multinacional é usada naquele idioma, naquela empresa, precisa ser explicada para quem está chegando. Isso é muito importante. As pessoas precisam conseguir se comunicar. Então, esteja sempre atento à comunicação e como ela está sendo recebida. Tenha certeza de que a pessoa com quem você está falando entendeu o que você quis dizer. Vamos agora sim entrar na questão da nomenclatura do cargo auxiliar administrativo. O auxiliar administrativo ele tem uma gama enorme de possibilidades de atuação. E a nomenclatura pode variar um pouco, mas o normal, o comum, é que se tenha mesmo o auxiliar administrativo, porque assim ele tem uma mobilidade maior. Então, eu posso ser auxiliar administrativo de RH ou auxiliar de RH, auxiliar administrativo de contabilidade ou auxiliar de contabilidade, auxiliar administrativo financeiro ou auxiliar financeiro. Ou a gente pode manter o cargo auxiliar administrativo. Assim, um profissional que foi admitido para ser auxiliar administrativo no setor de RH, caso não se adapte, mas seja um bom profissional, tenha executado bem as suas tarefas, apenas não se adaptou com o setor. Ele pode ser mudado de setor. Ele pode, de repente, caso se identifique com a área de qualidade, se tornar um auxiliar administrativo no setor de qualidade. Aqui algumas das áreas possíveis
de atuação na empresa para esse profissional auxiliar administrativo. Auxiliar administrativo, assistente administrativo, analista administrativo. Estamos falando do auxiliar administrativo por ser o cargo inicial. Temos, portanto, recursos humanos, o famoso RH, e o departamento pessoal, conhecido como DP. Em algumas empresas, o RH está unido ao DP. O RH é onde a gente tem a seleção, o treinamento, as avaliações. O departamento pessoal é onde temos a folha de pagamento, os benefícios, controle de ponto. Detalharemos no módulo 3 cada um desses setores um pouquinho mais, mas temos também o setor de contabilidade, faturamento, logística, comercial, marketing, qualidade. Algumas empresas têm outros setores, não têm todos esses, então varia um pouco do tipo de empresa, como a gente falou no módulo 1, do porte da empresa, do ramo, mas em geral esses são alguns dos setores da empresa na área administrativa. Vamos a uma descrição do cargo de auxiliar administrativo. A gente falou que ele pode dar uma mobilidade maior, mas o que é isso? Em geral, nós temos uma descrição sumária e uma descrição mais detalhada, seguida dos requisitos necessários para o cargo. Vamos da descrição sumária para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse cargo. O que ele pode fazer? Atuar em atividades administrativas nas diversas gerências da empresa, reunindo dados e informações, entre outros, registrando, controlando e arquivando documentos. Preencher relatórios, formulários e planilhas. Atender clientes internos e externos, prestando informações. Observe que aqui nós não detalhamos nada. Nós dizemos o que ele pode fazer. Isso aqui ele pode fazer na área de recursos humanos, na área de contabilidade, na área de qualidade. Em todos os setores administrativos da empresa, ele pode desempenhar essas atividades descritas aqui. Vamos à descrição detalhada. Realizar registros, controles e arquivamentos de documentos em geral nas várias atividades administrativas existentes na capital nobre, buscando informações e dados que permitam estabelecer informações confiáveis para a utilização nos vários processos existentes. Além disso, acompanhar os diversos processos de cada departamento da capital nobre, obtendo e prestando informações, visando soluções rápidas, eficientes e eficazes. Detalhamos um pouco as atividades anteriores, duas delas, sem descrever o setor. Da mesma maneira, podemos estar falando de vários setores da empresa. Agora, a descrição sumária do cargo de auxiliar administrativo de recursos humanos. Observe a diferença. Descrição sumária. Obter currículos de candidatos, mantendo contato com centros de recolocação de mão de obra e consultorias. Auxiliar na organização dos arquivos e digitalização de documentos das áreas de seleção e treinamento e departamento pessoal. Aqui descrevemos uma área de RH integrada com o DP. Observe que essas atividades somente podem ser realizadas nestes setores. Na área de qualidade, ele não poderia entrar em contato com consultorias, porque essa é uma atividade determinada para os recursos humanos. O RH da empresa que faz a seleção. É o RH da empresa que obtém currículos. E é ele que digitaliza e que organiza os documentos da seleção e treinamento e do departamento pessoal. Agora a descrição detalhada. Pesquisar e ajudar na promoção de ações de treinamento e desenvolvimento de pessoal, seja no período de adaptação do novo colaborador, seja nos processos descritos na matriz de treinamento. Auxiliar em todo o processo de seleção de pessoal, dando suporte à gerência no acompanhamento do processo de adaptação dos novos funcionários, coletando informações para a elaboração de gráficos gerenciais, bem como avaliações de desempenho junto às gerências. A descrição aqui continua seguindo o setor de RH. Porém, o setor de RH é um dos setores mais integrados com todos os outros. Afinal de contas, ele faz a seleção de todos os setores. Ele acompanha o treinamento de todos os funcionários. Então, existe sim uma integração muito grande. Porém, ainda assim, essa descrição detalhada refere-se somente e exclusivamente ao setor de recursos humanos, ao auxiliar administrativo na área de RH.
Bem, agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre alguns conceitos usados na área administrativa, também na área de qualidade, mas a área administrativa utiliza muito esses conceitos. Aqui alguns deles. Planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? O que ele utiliza? Como ele funciona? Aqui nós não vamos nos aprofundar, porque realmente são questões que demandam um curso inteiro, como por exemplo BSC, Balanced Scorecard. Ele utiliza uma gama muito grande de conceitos. E a aplicação dele não é realmente uma aplicação muito simples, mas nós vamos descrever aqui para você um pouquinho de como ele funciona. A análise SWOT, ou a matriz FOFA, também é um pouco conhecida assim no Brasil devido à tradução. E outras, é claro. E o programa 5S também. Esse programa 5S, com certeza, alguns de vocês já ouviram falar e muitas empresas utilizam para manter a organização dos seus setores. E o que é o planejamento estratégico? No começo do curso, no módulo 1, nós falamos sobre visão, missão e valores. Elas fazem parte do planejamento estratégico. Elas são o planejamento estratégico. Mas para alcançar isso, nós temos algumas atividades que devem ser desenvolvidas, entre elas o BSC e a matriz SWOT. Vamos lá. O planejamento estratégico visa alcançar o que a empresa traçou como meta. Assim, são feitas ações estratégicas que buscam avaliar o ambiente externo e interno e análises setoriais, a fim de alavancar os resultados. Então, a gente busca observar o que tem fora da empresa e o que tem dentro da empresa. O que tem de ruim e de bom fora da empresa e o que tem de ruim e de bom dentro da empresa. A gente faz o cruzamento dessas informações e busca corrigir o errado e melhorar o bom, o correto. Além disso, a gente analisa os setores, um por um. E aí a gente busca melhorar os nossos resultados. Isso é muito comum nas empresas com as auditorias. Nós temos um curso voltado para a auditoria de RH, especificamente a de RH, é claro, mas isso acontece em todos os setores. Todos os setores em geral são auditados, especificamente em empresas que têm algumas certificações. Com isso, você observa o que tem de correto, o que tem de errado no seu setor, cria ações de melhoria, cria ações corretivas e preventivas e evita que o errado se mantenha, ou se prolifere, ou contamine outros setores. Aqui o BSC. BSC tem perspectivas financeiras, processos internos, clientes, aprendizagem e crescimento. São nessas 4 perspectivas que o BSC foca. Nós não vamos detalhar aqui, mas apenas para que você conheça o que a gente busca corrigir para alcançar essa visão, essa estratégia que a empresa quer. Setor financeiro, como somos vistos pelos investidores? Como o setor funciona também. Processos internos e negócios, em quais processos nos destacamos, o que precisamos melhorar. Aprendizado e crescimento. Qual a nossa habilidade de mudar e progredir? O que nós sabemos que fazemos correto, o que nós sabemos que fazemos errado, e vamos melhorando isso. Vamos criar o que se chama melhoria contínua. E os clientes? Como eles nos veem? Quem eles são? Como fidelizá-los? Quais são as metas? E aí, através de objetivos, indicadores, alvos e iniciativas, nós vamos traçando as nossas metas e vamos tentando a melhoria, buscando e alcançando a melhoria em cada uma dessas perspectivas. Aqui a matriz SWOT, que eu falei para vocês que também é conhecida como FOFA. Muito embora FOFA seja um termo menos técnico e menos usado também. Bem, a matriz SWOT analisa as forças e as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Por isso, FOFA. Então, a gente busca saber o que tem fora da empresa e o que tem dentro da empresa para melhoria contínua. Fora da empresa, a gente tem como ameaças também algumas questões que não são propriamente questões de concorrência. A gente tem o cenário econômico, a gente tem a localidade, a sazonalidade, possivelmente da atividade que a gente realiza. Então, tudo isso é analisado. O que tem de bom,
o que tem de errado, o que tem a melhorar e o que pode impossibilitar essa melhoria, muito embora não seja necessariamente a concorrência. Mas também observamos como a concorrência está, como são praticados os preços da concorrência, entre outras questões. Programa 5S. Ele tem o senso de utilização, organização, limpeza, padronização e disciplina. Através dele, você consegue manter um setor sempre limpo, sempre organizado e de modo que as outras pessoas que cheguem num possível momento de ausência de quem trabalha lá, de quem é responsável por aquele setor, por aquele arquivo, consiga localizar o que for necessário. A questão da padronização é de você etiquetar, de você manter sempre as coisas no mesmo lugar, no seu devido lugar, com a organização, para que não hajam distorções, para que você não coloque, por exemplo, um arquivo, um documento não utilizado numa gaveta dos documentos que são mais utilizados. Então, essa padronização e esse cuidado, essa disciplina de sempre organizar é muito necessário. Existem também algumas auditorias do programa 5S e nessas auditorias, quando você deixa uma caneta fora do local de caneta, isso é visto como uma não conformidade. Ele está errado, o local de canetas existe, então você não deve deixar jogado na sua mesa. Você deve deixar a caneta dentro do armário, dentro do pote de canetas, seja lá onde for determinado para que essa caneta fique. Foi um exemplo simples, mas é claro que daí seguem as outras coisas, seguem os documentos, seguem os arquivos, seguem as pastas. Tudo deve estar no seu devido local, com a devida disciplina e utilização. Aquilo é necessário, aquilo é importante, aquilo é utilizado. Vamos recorrer àquele arquivo normalmente? Então, ele vai ficar ali. Se não vamos, ele pode ir para o arquivo morto, pode ser descartado. Para descartar, é uma questão um pouco diferente. A gente não sai descartando tudo na empresa. A gente observa primeiro o que é necessário e busca auxílio dos demais colaboradores do setor, da gerência principalmente. Aquilo que a gente pode achar que não é necessário, que não é utilizável naquele momento, a gerência pode te dizer, olha, esse arquivo a gente usa sempre. Embora você desconheça, esse é o arquivo usado para tal e tal e tal finalidade. Então, sempre busque contato com os seus colegas de trabalho para conhecer melhor aquilo que você faz e aquilo que você necessita utilizar. Por isso, o trabalho em equipe foi dito como sendo um dos principais requisitos para trabalhar na atividade administrativa. Não descarte nada sem saber se é necessário ou não descartar, se é possível ou não descartar. Esteja sempre atento para isso. Cuidado com isso. Bem, além disso, além de todas essas questões que são muito mais voltadas para o planejamento estratégico, como falado na descrição de cargos, o auxiliar administrativo também faz atendimentos, planilhas e matrizes, gráficos, arquivos. Então, esteja sempre atualizado com relação a isso. Busque conhecer um pouco mais sobre o que é mais comum mesmo. As planilhas de Excel, o pacote Office, ou de outras empresas, não necessariamente da Microsoft, mas o pacote Office ainda é realmente o mais usado, onde se fazem os gráficos e planilhas mais simples. E as técnicas de arquivo também, algumas técnicas bem simples, como organizar por ordem alfabética, organizar por números. Claro que tem processos de arquivo muito mais complexos, mas não são tão comuns em locais onde não se tem arquivistas, porque as pessoas podem ter um pouco de dificuldade de entender mesmo, né? Então, as mais práticas, as mais comuns são essas. Mas estude um pouco sobre isso e estude também idioma. Falando nisso, lembre-se que é muito importante o conhecimento não só de informática e internet, mas também de idioma. Internet, atualmente, poucas são as pessoas que não conhecem, mas ainda existem pessoas que não se interessam, que não gostam de computador, mas vai ser necessário que conheçam um pouco mais. Não é certamente o seu caso, pois você está fazendo um curso online. Certamente você conhece
um pouco mais de informática de internet. Mas e o idioma? Principalmente o idioma inglês, que é o mais comumente usado nas empresas multinacionais aqui no nosso país. Em geral, as empresas que lidam com alguma atividade específica, sendo multinacionais ou não, porque elas podem exportar, utilizam um pouco de inglês técnico. Vamos transportar isso para a nossa realidade da região de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, que é uma região que eu conheço bem, pois eu atuei durante 9 anos com isso. Digamos que você esteja trabalhando numa empresa offshore, mas você está na área de logística offshore. Logística offshore é área administrativa, eu não preciso de conhecimento de inglês técnico. Precisa sim. E precisa muito, porque você vai lidar com questões técnicas, com termos técnicos. Talvez seja mais necessário conhecer o termo técnico do que conhecer exatamente a frase inteira. Caso você não tenha um conhecimento amplo do idioma inglês, conhecendo aquele termo na frase, você já tenta traduzir um pouco do restante. Então, observe isso. Se você precisar de um inglês técnico, não protele. Pode ser que a sua promoção, que a sua melhoria salarial dependa do seu conhecimento do idioma, técnico. Busque empresas. Hoje nós já temos muitas empresas, muitos professores voltados para isso. Então, qualifique-se sempre. A qualificação é aquilo que ninguém tira de ninguém. Conhecimento ninguém tira de ninguém. Aqui só uma curiosidade sobre o que é arquivo, porque nós já nos deparamos em cursos presenciais em que as pessoas tinham um pouco de dificuldade de definir e de descrever, de conhecer um arquivo, porque muito se fala sobre isso, mas pouco realmente se explica. Então vamos lá. O arquivo é um conjunto de documentos recebidos ou produzidos e que devem ser preservados pelas instituições públicas ou privadas a fim de organização e consulta. Sendo assim, nós temos alguns tipos de arquivo e algumas formas de fazer esse arquivo. Os arquivos podem ser ativos, inativos ou arquivo morto. Isso vai variar, é claro, de acordo com a periodicidade com que você utiliza esse arquivo. Então, os arquivos ativos, você vai ter muito mais facilmente à sua mão. Aqueles arquivos que estão próximos de você ou no local de fácil acesso para serem recorridos quando necessário, uma vez que essa recorrência é muito maior. Eles podem ser também físicos ou virtuais. Hoje, os arquivos virtuais são muito importantes, porque eles usam um espaço muito reduzido. Não há necessidade de ter salas e salas imensas para arquivos, até porque o arquivo físico ele precisa de uma refrigeração para que o documento não se deteriore, para que com o tempo aquele papel não se perca, não se deteriore realmente. Então, digitalizar documentos hoje é uma prática muito comum. Algumas empresas são específicas nisso, que são os chamados gerenciamentos eletrônicos de documento. Com isso, você ganha muito mais espaço e esses arquivos não se perdem. Virtualmente, o gerenciamento deles é muito mais fácil. Você pode utilizar HDs externos, pendrives, CDs e manter sempre de uma maneira mais fácil esse acesso, não sendo necessário ir a salas enormes, buscar dentro delas, na ordem alfabética, o que se quer. Óbvio, isso depende muito do porte da empresa, da quantidade de documentos que ela tem. Mas empresas grandes, em geral, geram muito papel. E esse papel precisa ser guardado, precisa ser arquivado de uma maneira que outras pessoas que cheguem encontrem. E isso, virtualmente ou de forma física, de acordo com a necessidade de utilização, com a padronização e também se é necessário, se é possível digitalizar certos documentos. Alguns não são, alguns são preciso guardar de forma física realmente. Esteja atento a isso, busque ajuda da sua gerência para evitar digitalizar documentos que precisam estar no seu setor para acesso contínuo, para cópia eventual. Tenha atenção a isso. Bom, a gente pode organizar os arquivos de ordem alfabética, ordem de assunto, frequência de uso,
Frequência de uso é importante, porque é a questão que nós falamos antes de arquivos mortos, arquivos inativos, ativos. A frequência de uso é importante ser observada. E eles podem estar na seguinte forma: horizontal, vertical, rotativo. O arquivo rotativo é muito bom, porque ocupa um espaço menor e todos os lados do arquivo são utilizados, mas também depende da questão espaço. Bem, aqui nós falamos apenas de uma curiosidade sobre arquivos, como funciona, mas isso depende muito de cada empresa. Tudo que nós falamos depende de como a sua empresa trabalha. Então, você tem sempre que adaptar tudo isso à realidade da sua empresa. E aquilo que pode ser feito dentro dela, dentro do que os limites da empresa permitem. Por isso, a gente sempre fala que é importante recorrer à sua gerência, recorrer ao seu colega de trabalho, buscando informações a fim de melhorar sempre o processo de trabalho. Bem, agora você terá o capítulo 3, onde nós vamos discorrer sobre os setores em que o profissional administrativo pode atuar e o que ele pode fazer em cada um deles. Até já!